Olá, amigas! Olá, você que está nos acompanhando. Sejam muito bem-vindas ao nosso programa MCCM. Mulheres Curadas Curam Mulheres. Aqui nós estamos num ambiente seguro onde vamos dividir histórias e trazer sempre algumas dicas para vocês. Esse é o nosso primeiro programa aqui na TV das Artes. Agradeço de coração a sua presença. Hoje nós vamos bater um papo aqui com a psicóloga, neuropsicóloga, hipnoterapeuta e psicóloga forense, minha amiga, querida, supervisora, amada, Cristina Pinho. Nossa, eu que agradeço, é uma honra estar na estreia de um programa tão importante. Gratidão. Bom, a Cris tem uma história de superação muito maravilhosa. Ela trabalha com atendimento a pessoas, cuida muito da saúde mental e tem uma história particular para contar para a gente hoje, né, Cris? Você me falou que teve síndrome Guillain-Barré. Eu tive a Guillain-Barré no final de 2023 e eu nem sabia o que era. Explica um pouquinho para a gente o que é essa síndrome. Então, quando eu estava no hospital, eu entrei no Google para ver como se escrevia, né? A síndrome é assim, ela vem depois de uma infecção, pode ser uma gripe, Covid, uma inflamação de garganta, uma diarreia, que foi no meu caso, e o sistema nervoso inflama, né? Que é toda a parte do cérebro que leva para os nossos corpos a informação. Como meu sistema nervoso inflamou, meus anticorpos começaram a me atacar. E essa parte, né, no nervoso central é que manda os movimentos e parte da musculatura. E como ela foi sendo atacada, ela foi, morrendo, né? Perdendo a função dela. Quer dizer, de uma hora para outra, você teve um problema simples, corriqueiro, e acabou sendo internada e descobriu essa síndrome. Eu falo assim, né? A gente tem que estar muito em contato com o nosso corpo, né? Aprender a olhar ele. Eu comecei a estar com umas dormências na ponta dos dedos, eu ia lavar louça, eu sentia muito mais gelado, uma sensibilidade muito grande. É claro que eu não lembrei, Não sabia associar, né? E a vida segue. E eu danço música folclórica portuguesa, e numa apresentação, estava muito cansada, pés formigando, e aí eu começo a dançar e minhas pernas não se mexem. Eu não. Do nada, assim, parece que elas estavam grudadas no chão e eu não tinha. Elas não seguiam meus mandatos, meus comandos. E aí, muita dor, e eu voltei para São Paulo, eu estava em Ubatuba, e eu falei assim: bem, eu vou tomar um banho, depois eu vejo o que eu faço, porque eu acho que o banho resolve tudo. Fui tomar banho, a dor se identificando, aumentando. Eu falei assim, bem, vou para o hospital. Fizeram todos os exames possíveis e nada. Não descobriu o que era? Não descobriu nenhuma inflamação assim, nada. Aí o médico falou assim, olha, não sei o que eu faço com a senhora. Ou manda a senhora com anti-inflamatório, ou interna. Eu falei assim, então, me interna. E aí eu fui internada no dia 29 de dezembro. Caramba! Dia 30, passou a turma do neurologista, né? Fizeram lá as avaliações. Falei assim, eu vou fazer um exame, mandar fazer um exame laboratorial. Aí veio tirando o líquor da medula. Horrível, gente. Que já é uma coisa assim, horrível. Você já fica naquele desespero fora a dor, né? Eu nem sabia o que ia fazer, né? A pessoa estava totalmente ignorante. E aí veio a médica no dia 31 de dezembro, falando assim, a gente vai começar com tratamento, você está com a síndrome de Guillain-Barré. E quais eram os sintomas que você tinha? O que isso ocasionou para você na época? Assim, o mais assim, parecido que fala de onde saiu foi da diarreia, né? O mais próximo que eu tive. Não tive gripe, não tive febre, nenhuma gripe, não tive Covid, tive quadro de diarreia. Então, associa-se a isso.
eu tinha esse cansaço, né? Essas dormências na parte da parte de mãos e pés. Isso antes de... Assim, no comecinho, né? Porque quando Sim. comecei, aí foi. Antes de manifestar, antes de você ir para o hospital. Então, começou as dormências, né? E a dor. A dor, assim, eu tinha uma dor no cóccix e acima do cóccix, que eu falei assim, eu devo estar com câncer. Porque a dor era insuportável. De Ubatuba pra cá, eu acho que eu tomei uma cartela de Dorflex, uma cartela de muita dor. E eu fui pro hospital por causa da dor. Sim. Né? E você me falou que você ficou com o corpo paralisado, né? Como é que foi isso? Aí eu fui diagnosticado, entraram então com o primeiro tratamento para Guillain-Barré, que fiquei tomando hemoglobina na veia durante 5, 6 dias, o dia quase inteiro, e já era para ter parado, mas a minha Guillain-Barré era muito forte e eu paralisei. Comecei a não mexer muito as pernas, a boca entortando. E um dia eu já não andava e já não mexia nenhuma expressão, não tinha expressão de nada no meu rosto. Eu não fechava o olho, eu abria a boca, mas não sorria. Não, fiquei totalmente paralisada. Como é que foi isso para você? Uma mulher tão ativa, que faz tantos atendimentos, ajuda tantas pessoas, participa de tantos eventos, que dança, que faz tanta coisa. É assim, eu falo que em momentos muito difíceis da nossa vida, a gente sempre tem dois caminhos no máximo, né? Ou você paralisa ou você vai para frente. Eu não tinha essa opção. Você estava paralisada, literalmente. Exatamente. E assim, no quarto eu não pensava em nada. Não mexia em redes sociais, não pegava o celular, porque eu tinha um componente muito importante dentro de mim, dor. E a dor E para era tudo. uma dor assim gente, é o meu limite de dor. Então, assim, eu só podia tomar morfina em 4 horas. Nossa. Entre as morfinas, eles vinham com outro medicamento que não me fazia efeito. Então, assim, aí o que eu aprendi no meu corpo? A morfina, quando entra no meu corpo, quanto mais eu me movimentava, ela perdia o efeito. Então, eu tomava morfina e brincava de estátua. Então, no momento do quarto, era só isso que eu pensava, e mais nada. E você passou quanto tempo internada? E 15 dias, 20 dias, mês e 17, por aí. 1 mês e meio. Quase esperando aos 2. Nesse 1 mês e meio, você perdeu os movimentos, Não, eu perdi os movimentos nos 3 primeiros dias de internação. Nossa. E aí era alguém, a visita da hora que me levava, a visita do momento é que me dava banho. Márcia, você pode lavar meu cabelo? Que me levava, cadeira de banho, cadeira de rodas, totalmente paralisada. Eu mexi os braços, só, no meu corpo. E como é que ficou a sua cabeça nesse momento? Então, no quarto, só dor. Você não conseguia pensar em mais nada, porque a dor... Era me livrar da dor. E né, eu queria morfina direto. Aí depois eu tive uma equipe de dor, né? O primeiro resultado não deu certo, aí eu fui para UTI. Aí na UTI eu comecei a viver, porque aí eu tinha a morfina diária dentro de mim. Eu tava com uma bomba, que eles injetam a morfina, e eu falo que eu tinha um amiguinho, eu tinha um dispositivo que eu aplicava, entrava, liberava mais morfina. Aí já no quarto, aí eu fui pensar na clínica, né? Porque aí tava assim, eu peguei Natal, peguei o recesso. Sim. Aí eu comecei a mandar os pacientes o que estava acontecendo, que eu estava internada. Não pesquisei nada sobre a doença, nada. Porque eu entendi que eu estava dentro do hospital, então eu tinha médicos e era eles que eu deveria confiar. E você tinha essa confiança total neles, deixa lá à vontade o tratamento, que eu vou confiar em todo mundo. Porque a gente não tem muito o que fazer, né? Não tinha opção, né? Você tá na UTI, você tá paralisada.
Você precisa de alguém para te levar para ir no banheiro, você precisa de alguém para comer. Eu precisava de tudo. Então aí eu comecei, o que eu fiz? Eu comecei a entrar nas redes e comecei a falar, então, que eu estava no hospital com a síndrome Guillain-Barré. E como que foi a aceitação das pessoas? Porque existe uma comoção com determinadas doenças e uma ignorância total em outras, né? Essa síndrome não é muito difundida, então nem todas as pessoas sabem do que se trata. Então, eu acho que essa é... Como que eu lidei com a doença? Eu lidei com a ignorância. Eu acho que se a pessoa falar assim, olha, você está com câncer, talvez seria As um pessoas outro entendem. sentimento, até mesmo comigo. Era uma doença da qual eu não sabia. Uhum. Né? Os médicos falavam que existia, sim, uma grande possibilidade de depois recuperar todo o meu corpo. Só que eles não falaram como ia ser, nem quando isso ia ser. Né? E foi. Eu acho que o primeiro contato, assim, foi quando eu saí do hospital, saí de cadeira de rodas. E aí fui procurar fisio e todas aquelas 1000 tratamentos. Quando você saiu do hospital, você não andava. Não andava. Eu dava alguns passos, tipo, segurando alguém. Sim. Eu conseguia dar alguns passos, mas não andava. E você me falou que a sua expressão facial também não tinha, né? Não tinha. Ficou totalmente paralisada. Não, não fechava os olhos. Como eu dormia, tinha que pôr uma pomada e um adesivo. E de manhã, então, eu tirava adesivo, porque meu olho ficava o tempo todo aberto. E aí, a síndrome supostamente foi embora, mas ficou as sequelas. Eu tive as minhas córneas danificadas, todas cheias de feridas, que eu tive que tratar. Aí, aprender a andar, fisioterapia todo dia, acupuntura, pilates, ozonoterapia, enfim. Todos os tratamentos alternativos também. Todos os tratamentos Buscou. alternativos, terapia. Fui eu fazer terapia no processo. Eu ia perguntar isso. Como que fica a sua cabeça? Uma pessoa tão ativa e que o seu propósito de vida é ajudar outras pessoas, como que você ficou com você mesma nessa situação? Então, eu fiquei tranquila. Eu acho que eu fui uma paciente tranquila, né? Eu tinha um corpo totalmente danificado e eu tinha que ir atrás da solução. Vamos consertar. Vamos consertar. Eu tive 2 momentos muito difíceis. Foi a primeira festa que eu fui, Como que foi? né? Não fui de salto, mas fui andando. E eu fiquei com o rosto muito sindrômico, porque eu estava todo paralisado. E aí o olhar das pessoas. O que você sentia quando você estava lá? Que as pessoas te olhavam de uma forma... Então, aí me deu assim uma vontade de chorar. Assim, eu acho que foi a primeira vez assim com a realidade. Eu já tinha gravado um programa, porque assim, eu tinha uma doença que não era conhecida, eu estava passando por coisas diferentes. Então, qual foi a minha postura? Então tá. Então eu vou mostrar para o mundo O que é isso? que ela existe, Uhum. né? Então eu dei entrevista para RTP internacional, foi para em Portugal. Então eu falei assim, então tá, já que eu tenho a doença, então eu vou divulgar para que as pessoas percebam. Tá formigando, vou para o hospital, vou. Porque é uma coisa que não é genética, você me falou, que pode acontecer com uma gripe, com qualquer tipo de inflamação, e que não é difundido também, não é explicada. Existem milhões de doenças que não são conhecidas, e as pessoas não sabem como lidar quando ficam de frente com essa realidade, né? Não, e assim, eu tô dentro da área da saúde, eu fiz psicologia hospitalar, fiquei na UTI, trabalhando em UTI, fazia parte de um grupo de doenças raras, sou voluntária de uma associação de doenças raras. Guillain-Barré, para mim, era uma coisa, Do outro mundo. um nome chique, mas... E aí eu parti, então, para divulgação. E tudo bem. Mas quando eu entrei na festa, os olhares de dó, de... Aí eu falei assim, Aí me coloquei em olhares, sei lá, em lugar de cadeirante,
dessas pessoas que a gente olha assim com dó e todo mundo, e as pessoas iam falar comigo. E aí eu me senti mal. Mas você acha que a sua formação como psicóloga te amparou no modo de lidar com isso tudo? Facilitou para você? Eu acho que sim. 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 Mas eu acho que do modo que isso também foi transformando a minha vida antes, né? Do modo de pensar, de curso, do autoconhecimento. Eu já tinha uma pessoa que fiz terapia lá atrás. Então eu acho que eu tinha uma estrutura. Eu tinha uma estrutura psicológica, eu tive estrutura emocional e eu tive uma rede de apoio De muito apoio. grande. É, a rede de apoio é uma das coisas mais importantes em todas as situações da vida. No MCCM, o que a gente busca é ser essa rede de apoio para as mulheres, porque tem muita gente que não sabe o que está passando, que não sabe dos abusos que sofre, de todas as situações e não tem aonde buscar. E quando a gente traz situações para apresentar para vocês, quando a gente traz essas mulheres que superaram essas dificuldades, é para mostrar que sim, a gente pode se apoiar e se ajudar, e que se elas conseguiram, se nós conseguimos, todos podem conseguir também. E essa dificuldade foi superada com a sua rede de apoio, que Foi, graças a Deus você foi, tinha, né? tinha. Eu tive o Luca, né? Obrigada, Luca, que internou-se comigo e eu parei a minha vida, né? E o segundo momento também que foi bem difícil para mim foi quando eu tive alta da físio. Que foi recomeçar. Aí foi quando eu entrei no carro e eu chorei. Eu chorei, chorei. E nesse dia eu já estava dirigindo, fui sozinha na físio e ela falou assim, Cris, eu vou te dar alta. Você não se sentia pronta. Aí foi quando eu percebi que, acho que foi o primeiro choque de realidade. Hum. Eu não vou voltar ao normal. Hoje você tem sequelas, Muitas, muitas. mas nada te impede de seguir a vida em frente. Não me impede, né? As minhas sequelas, não creio que elas vão deixar de ser, né? Eu tenho um novo corpo. Eu falo que hoje o meu corpo manda em mim. Muitas vezes eu falo que o que eu escolho para ter dor, né? Eu tenho dor, eu não enxergo direito, eu não posso mais atender crianças atípicas ou crianças muito pequenas, porque se eu sentar no chão até eu levantar, hoje eu sou uma paciente neurológica, né? Eu Sim. tenho questões neurológicas e dores, né? A visão E você teve que modificar toda a sua vida para esse seu novo ser. Redescobrir como seguir em frente. Pergunta difícil, né? Não. Eu tive que me adaptar um novo corpo nas minhas rotinas. Uhum. Então, em 4 meses eu já andava e aí eu voltei a dançar. Olha que maravilha. Claro que eu não dançava, né? Então, o grupo folclórico Aldeias, beijo para vocês, foram maravilhosos porque eles me aceitaram e me deram toda essa ajuda. E voltei a trabalhar. Então, assim, dores? Tem, claro que eu tenho. Mas eu vou ter elas, né? Nada quase que te impeça sempre. de continuar. Subir escada eu tenho que segurar. Então, eu adaptei um novo corpo à minha vida. Uhum. Né? Mas, assim, não fiz nada, não deixei de fazer nada. E eu tive uma recuperação, eu acho que é importante falar isso, eu tive uma recuperação muito boa, né? Eu andei muito rápido. Sim. Porque eu acho que o que me motivou é assim, eu não posso ficar assim, eu não quero ficar assim. E o não eu já tenho, vou correr atrás do sim. Com certeza, né? Então eu fiz de tudo, gente, tudo, tudo, tudo. Foi uma ótima paciente da fisioterapia. Quando teve alta, continuou fazendo os exercícios. Fiz por um tempo, depois a vida vai nos engolindo, né? E eu acabei não continuando. Mas viver, né?
E o que você pode dizer que a Guillain-Barré ensinou para você? A respeitar meu corpo. Seus limites? Respeitar meu corpo, meus limites, o que dá para fazer, não dá para fazer tudo. Eu continuo dançando, mas eu fico sentada na cadeira. Antes. Aí, sabe aquela festa, aquele carnaval? Não dá mais. Curte um pouquinho, descansa um pouquinho, respeita a limitação. Respeitar o meu corpo. Porque hoje eu entendo que ele manda, né? E eu sempre falo, alguma coisa diferente, vai no médico. Porque talvez se eu fosse antes da dor, né? E só pela sensibilidade, talvez a minha história fosse outra. Não tivesse tido tantos problemas, né? E o entendimento disso? Naquele momento onde você ficou paralisada, onde você não piscava, onde você não tinha uma expressão facial, que você não conseguia andar, o que passou na tua cabeça? No quarto era não sentir dor, né? Durante o hospital, Márcia, assim, não tive muito pensamento, porque era um tratamento. Porque quando eu estava na UTI, era um dia de tratamento, outro dia de sobrevivência. Porque a minha pressão, assim, eles trocavam todo, eles filtravam meu sangue. Então, eu ficava 5, 6 horas fazendo Numa máquina. Na máquina. Então, no outro dia, era me recompor no outro dia. Então, assim, eu via série, eu via música. Não respondia a mensagem, quem fazia isso era o Luca. Então, foi isso, né? Quando eu saí de lá, agora é isso, vou correr atrás. Então, se eu te falar que eu parei, pensei, articulei, chorei, não fiz. Em momento nenhum você pensou em desistir. Não. Que bom. O que é desistir? Tem muita gente que tem problemas muito menores e não consegue olhar a capacidade de vida. E você demonstra uma vontade de viver que você nunca foi opção se entregar. Não, isso assim, é lindo. Eu tinha um tratamento para fazer. Sim. Eu tinha um tratamento. Ah, você pensou em morte? Não. Até porque quando eu estava no hospital eu nem sabia. Porque eu só fui procurar saber sobre a doença quando eu estava em casa. Porque eu falei assim, bem, eu já tenho uma doença, já tenho uma sim, já tenho a dor. Não vou procurar mais nada. Porque a gente vai no Google, a gente acha Aí tudo e mais alguma coisa. Né? Assim, não. Né? Então, eu fui pesquisar só depois. E assim, o que os médicos falaram, né? Existia a possibilidade de eu voltar a 100%. Não foi. Então, assim, o que foi mais difícil pós? Aprender a piscar. Gente, é muito difícil piscar, é muito difícil. Foi o mais difícil. Né? Fazer... Entrar em contato consigo mesma e reaprender, né? Isso tudo que a gente... Foi reaprender. O meu cérebro teve que aprender a mandar as funções pro meu corpo, né? A gente tem muitas possibilidades na vida e muitas vezes não enxerga elas. Mas essa é uma das histórias que a gente vai apresentar no nosso livro, Mulheres Curadas Curam Mulheres, que são histórias de superação. Esse livro está sendo escrito a várias mãos e a Cris vai nos dar a honra de participar dessa edição. Cris, eu queria te agradecer muito, falar que nós estamos aqui sempre abertos e vamos aprender muito ainda com você, viu? Eu que agradeço. Se eu pudesse deixar uma orientação, né? Com certeza. Eu acho que nós, mulheres, a gente precisa se cuidar. Precisa deixar esse tempo para nós, esse olhar, né, mais carinhoso para nós mesmos, respeitar o nosso limite como mulher, como corpo, como tempo, né, porque a gente precisa ter uma saúde mental boa. A gente precisa ter esse equilíbrio e se divertir.
Com certeza. Gratidão. Obrigada. E esse foi o nosso primeiro programa da rede MCCM, Mulheres Curadas Curam Mulheres. E eu conto com vocês no próximo episódio.